Olá! Começando oficialmente o nosso aquecimento para a leitura conjunta de Doutor Fausto, que começa no mês que vem, dia 8 de março. Caso você não saiba do que eu estou falando, mas tenha ficado interessado, vou deixar o link do convite formal que eu fiz aqui para vocês aqui no box de informações. Então lá eu falo direitinho quando começa, quando termina, qual que vai ser o cronograma, como que vão funcionar as discussões, enfim. Explico tudo direitinho lá, o link estará aqui embaixo. E hoje vamos falar sobre um mito muitíssimo importante para a construção de Doutor Fausto, do Thomas Mann. Só lembrando que este vídeo é um compilado de coisas que eu pesquisei sobre Pacto Fáustico, então se eu tiver falado alguma abobrinha ou se alguém tiver algo a complementar, fiquem à vontade para utilizar aqui os comentários para enriquecer a discussão. Mas então, mitos foram muito importantes durante um longo período da história da humanidade, porque na falta de aparato científico para justificar certos dos nossos comportamentos, os mitos eram utilizados para auxiliar na compreensão da natureza e da essência humana. Tanto que até mesmo hoje em dia, se a gente olha para os mitos da antiguidade clássica, a gente consegue muito bem reconhecer aspectos da essência humana mesmo olhando tanto tempo depois para esses mitos, porque durante todo esse tempo a essência do ser humano não mudou, então a gente ainda consegue ver o nosso reflexo nesses mitos da antiguidade. E o mito serve não só para explicar por que nós agimos de determinada maneira, mas também para validar alguns aspectos da conduta humana, então servem basicamente como um código de conduta. E aqui a gente pode citar como exemplo o mito de Édipo Rei, que ajudou a validar o incesto como sendo algo incorreto. Já falamos sobre Édipo Rei aqui no canal, vou deixar o link também aqui no box de informações. E é justamente nessa tentativa de formular um código de conduta, um guia para o comportamento humano, que muitas vezes esses mitos apresentam uma punição, justamente para ser uma forma de intimidação. E apesar de a utilização dos mitos ter sido mais comum na Antiguidade Clássica, afinal de contas é só a gente olhar para as grandes epopeias e para os mitos nos quais grandes civilizações da Antiguidade Clássica foram fundados, também temos alguns mitos modernos e é justamente sobre um deles que a gente vai falar hoje, o mito do Pacto Fáustico, que se baseou num personagem que muito provavelmente existiu, chamado Johann Faustus. O mito do Pacto Fáustico, a figura do Doutor Fausto, segue muito presente no imaginário principalmente das civilizações de origem germânica há cerca de 5 séculos e se baseia então nessa figura de um homem que muito provavelmente existiu, e eu digo de um homem que muito provavelmente existiu porque nas minhas pesquisas, eu achei pesquisas falando que o Johann Faustus realmente existiu e outros que não têm tanta certeza assim. Se alguém souber com mais certeza, por favor, deixe aqui nos comentários, mas para o propósito deste vídeo, irei assumir que ele muito provavelmente existiu, mas que não é uma certeza, até porque se trata de um mito. E quem, afinal de contas, teria sido Johann Faustus? Reza a lenda que Johann Faustus viveu na região que hoje é conhecida como Alemanha durante o século XV, e o Faustus era um homem muito versado em diversas áreas do conhecimento, mas sua principal ocupação era médico, mas também tinha alguns outros conhecimentos de artes ocultas. Então ele era curandeiro, também mexia com magia, e muitos dos relatos que existem sobre ele teriam vindo de pessoas então que supostamente foram seus contemporâneos, porém muitos desses relatos beiram o absurdo, o que acaba então reforçando essa questão toda em torno da existência do Doutor Fausto. Em resumo, no que consiste esse mito, afinal de contas? Bom, como eu comentei, Johann Faustus era um médico muito famoso, só que muito jovem ele já havia chegado no que considerou o ápice da sua vida, já tinha feito muitas descobertas, já tinha se tornado muito famoso, já tinha muito dinheiro, mas ele queria mais. E em busca deste algo a mais, ele faz um pacto com o diabo, e este pacto consiste então no Johann cedendo a sua alma ao diabo em troca de 24 anos de muito mais poder e mais descobertas. E um dos aspectos mais importantes para a perpetuação do mito ao longo da história é que haja uma difusão deste mito em seu tempo. Então acho que para a gente entender como foi a difusão
do mito do Dr. Fausto, a gente tem que voltar um pouquinho ao contexto da época. O mito do Dr. Fausto veio a se difundir com maior força durante o século XVI, que foi um período de bastante indefinição, um período de transição para a modernidade, onde as coisas estavam mudando bastante. A Igreja Católica em decadência, a Reforma Protestante acontecendo, os conflitos religiosos que rondavam essa reforma também, a razão em oposição à fé, tinha muito essa polarização entre o bem e o mal, e é justamente aí que o mito do Dr. Fausto consegue se fortalecer, através dessa ideia do maniqueísmo que foi muito reforçada durante a época da Reforma Protestante. E eis que há o lançamento de um livro chamado Faustbuch, então Livro do Fausto, lançado em 1587, que trata justamente da história deste homem. E novamente, a origem do mito do Dr. Fausto é super incerta, então existem muitas incertezas em razão da atribuição deste livro, o Faustbuch. E ainda no século XVI, na Inglaterra, um dramaturgo chamado Christopher Marlowe escreve um drama baseado também na lenda do Dr. Fausto, chamado A Trágica História do Dr. Fausto. A gente tem, inclusive, a tradução dessa peça pela editora Ateliê Editorial. Vou deixar o link para onde vocês podem encontrá-la aqui no box de informações. Ele era um dramaturgo bastante famoso, contemporâneo de Shakespeare, e também colabora bastante para a difusão deste mito. Mas é no século XIX que este mito se consolida de vez na figura de Goethe e o seu Fausto. E é através de Goethe, então, que esse mito vai ser fortalecido e começar a ser difundido para além das fronteiras da Europa, porque ele passa a ser adotado em inúmeras obras. Então, muitas obras grandiosas da literatura mundial têm como centro o Pacto Fáustico. A gente pode citar aqui, então, o Dr. Fausto, de Thomas Mann. Também podemos citar o Jeremias Gotthelf e o seu A Aranha Negra, que já tem vídeo aqui no canal, novela sensacional e que aborda bastante a temática do Pacto Fáustico. E, por fim, outro que eu tenho aqui também é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, livro do qual conversaremos um pouco mais na semana que vem aqui no canal. Porém, não são só nessas 3 obras que eu mostrei aqui para vocês que o Pacto Fáustico está presente. A gente também tem Balzac utilizando o Pacto Fáustico, e o Pacto Fáustico chegou até mesmo em terras tupiniquins, porque, afinal de contas, Guimarães Rosa utiliza o Pacto Fáustico para construir o seu grande sertão veredas. E por que esse mito se faz tão presente em grandes obras da literatura mundial? Justamente porque consegue colocar muito bem essa coisa da busca pelo poder, que parece incessante no ser humano. Então, por mais que as narrativas utilizem o diabo como mote, como ponto de partida, a narrativa não foca na figura do diabo, mas sim na figura do ser humano, que é capaz de extremos para conseguir o que quer, principalmente a busca pelo poder. E eu falei no início do vídeo que o mito é utilizado para reforçar, para exemplificar as ambições humanas, muito das nossas ações, das nossas inclinações mais inatas mesmo. E o Pacto Fáustico tá aí para representar, então, a busca do ser humano pelo poder, mesmo que para isso ele tenha que chegar a extremos. E este é exatamente um dos temas que o Thomas Mann vai abordar aqui no seu Dr. Fausto, dentre outros, claro. Mas então aqui a gente tem como protagonista esse compositor que foi muito disruptivo, mas que também acreditou ter chegado ao ápice e que queria mais, e para isso chega ao extremo de ceder a sua alma ao diabo em troca de 24 anos de mais sucesso ainda. E na verdade o Pacto Fáustico que o protagonista deste romance faz com o diabo é uma alegoria para o pacto que a Alemanha fez com Hitler e a ascensão do nacionalsocialismo. Mas a gente discute mais detalhadamente, mais aprofundadamente sobre isso a partir do dia 8 de março, com o início da nossa leitura conjunta e das nossas discussões. O intuito desse vídeo foi mais trazer um pouco uma introdução das origens do Dr. Fausto, no que consiste o Pacto Fáustico, para que a gente possa enriquecer, então, a leitura deste livro aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Caso alguém tenha mais alguma contribuição a oferecer em relação ao mito do Pacto Fáustico, por favor, deixem aqui nos comentários para que a gente possa enriquecer essa discussão que se mostra cheia de percalços, principalmente devido a toda a incerteza que ronda o surgimento do mito do Dr. Fausto. E se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.